Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Bahia de Rogério Ceni, e você já viu aí na thumb, algo que não é brincadeira, não é oportunismo também pelo tricolor pertencer ao Grupo City, é realmente uma comparação tática de estilos de jogo, porque não é de hoje que o técnico do Bahia é adepto do jogo posicional. E o fato dele ter estudado na Europa, visitado o Pep Guardiola, ter feito até pré-temporada junto com o Manchester City, nos leva diretamente a associar uma coisa com a outra. E tem sido, nos últimos anos, o time que melhor aplica o jogo posicional no futebol brasileiro. E esse time de 2025 está ali na ponta dos cascos muito bem, né, taticamente falando, muito organizado e prontinho para aplicar esse sistema por mais tempo. Finalmente nós temos um time posicional no futebol brasileiro que realmente tem aplicado os padrões e os conceitos com excelência, beleza? Vamos ao time base aqui do Bahia. Gente, eu estou gravando no dia 17 de abril, tá? Então, se mudou alguma coisa aqui em relação à escalação, vocês me ajudem aí nos comentários. E pode ser que o Bahia esteja num momento ruim, de acordo com os jogos que vão se passar daqui para frente. Hoje, no dia da gravação, tem jogo do Bahia contra o Cruzeiro. Obviamente você já sabe quanto foi o resultado, final de semana também vai ter jogo. Enfim, estou falando tudo isso porque eu soltei o vídeo do Corinthians na semana passada, depois do Corinthians vir de 2 derrotas, né, contra Palmeiras e Fluminense. Então ficou um timing meio ruim, mas o momento ali era propício realmente para a gente falar do Corinthians, assim como o de hoje é para falar do Bahia, beleza? Ronaldo no gol, Gilberto ou Santiago Arias na lateral direita, Canu e Ramos Mingo na zaga, Luciano Juba na lateral esquerda. Caio Alexandre, o primeiro volante, Everton Ribeiro, meia direita, Jean Lucas, o meia esquerda. E aí os 3 atacantes, Ademir, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. Lembrando que esse elenco ainda tem nomes como o goleiro Marcos Felipe, o zagueiro Gabriel Xavier, os meio-campistas Eric, Rodrigo Nestor, Acevedo e Cauli, e os atacantes William José e Kaique. Esse time do Bahia parte de um 4-3-3, mas tem inúmeras variações táticas de acordo com a fase do jogo em que o time se encontra. Com a bola, seja na saída ou postado no campo de ataque, o time se organiza no 3-2-5, tão consagrado por Guardiola no City, que virou tendência no futebol mundial. A partir dele, o Rogério implica os mesmos padrões de uso do técnico catalão. O lateral base é o Luciano Juba, lateral esquerdo. É ele quem se junta aqui aos zagueiros, formando uma linha de 3 que visa ter superioridade numérica contra times que marcam com 2 à frente, o que é a maioria no Brasil, já que quase todos os times por aqui usam o 4-2-3-1 base e o 4-4-2 em fase defensiva. Vou beber uma aguinha aqui, galera, licença, porque o soluço já veio. Perdão aqui pela interrupção. Logo 3 contra 2 ali na primeira pressão dá ao time uma melhor possibilidade de saída, principalmente pelos lados. À frente da trinca, o lateral direito, seja o Arias ou seja o Gilberto, centraliza ao lado do Caio Alexandre. Vale lembrar que ambos os jogadores tinham por característica mais poder de ataque à profundidade. Mas o Rogério trabalhou em ambos essa veia mais construtiva em zonas mais centralizadas. São 3 os objetivos de manter o jogador nessa posição executando essa função, beleza? 1. Para que a recomposição seja facilitada, mantendo uma diagonal curta e próxima da primeira linha. É fácil o lateral fazer a recomposição se ele parte do meio campo. 2. Mantendo 2 jogadores centralizados de suporte à saída de 3, o adversário é induzido a pressionar uma zona mais centralizada, deixando os lados livres, onde é mais seguro sair jogando desde trás, beleza? E 3. Se os laterais estão mais recuados, os pontas são os responsáveis pela amplitude das jogadas. Então eles permanecem bem abertos, ajudando o time a prender os laterais adversários e espaçar a defesa, aumentando a distância do lateral para os zagueiros. Ficam então aqui esses buracos, são chamados meios espaços, beleza? Ou induzindo a defesa a proteger um lado e desproteger o outro, deixando esse ponto aqui muito propício a receber as inversões. Na primeira possibilidade, né, com os laterais mais abertos, atento aos pontas e longe dos zagueiros,
Os meias Everton Ribeiro e Jean Lucas estão atentos aos ataques a esses meias espaços, que são justamente esses buracos, né, entre zagueiros e laterais adversários que permitem infiltrações dos meias para pisar na área ou fazer um último passe para outro companheiro finalizar. O time do Bahia usa muito triangulações pelos lados, seja com o centroavante, encostando aqui junto ao meia e ao ponta, seja um dos jogadores da segunda linha, né? Aqui no caso do lado direito, o Gilberto, né, sobe mais para poder apoiar nessa triangulação, ou até mesmo um dos 3 jogadores da saída de bola. Isso aqui acontece mais pelo lado esquerdo, com as subidas do Luciano Juba, beleza? Mas é importante sempre manter triangulações, 3 jogadores ali encostando no lado que está sendo atacado, ou no lado que está se atacando, no caso do Bahia. Apesar de times que fazem saídas de 3+2 darem mais liberdade ao zagueiro central para subir numa fase mais ofensiva, o Bahia do Ceni procura soltar mais os zagueiros pelos lados. Por isso precisa de zagueiros técnicos para desempenhar essa função. Tem mais dificuldade de fazer isso pela direita, já que o Canu não é tão técnico assim para subir. Nesse caso é o Gilberto quem encosta, como eu falei, né? Não é o Canu que vai lá fazer aquela subida para poder encostar na triangulação. Pela esquerda, quando o Juba sobe, né, tanto o Gilberto recua de volta para a primeira linha, quanto o regista, né, o Caio Alexandre, é quem fica sendo elo entre os zagueiros e os meio-campistas, abrindo o Ramos Mingo pela esquerda. Aliás, não me agrada um zagueiro canhoto tendo por função primordial ser o zagueiro central da saída de bola. Deixa eu devolver aqui todo mundo as suas posições para eu poder falar aqui sobre o Ramos Mingo fazendo essa função centralizada. Por quê? Porque já tem a previsibilidade de sempre acionar o lateral esquerdo, uma vez que tem mais dificuldade de jogar com a perna direita. Uma vez detectado isso pelos adversários, dá para a marcação induzir o Mingo a poder fazer essa saída pela direita, onde o Canu não tem tanta qualidade para conduzir e onde o próprio Mingo não vai ter tanta qualidade para poder acertar o passe com o seu pé menos dominante. Esse pode ser um ponto fraco do Bahia com bola, tá? Essa saída de bola do Mingo, quando ele precisa ter a perna direita estimulada. Além disso, quando o zagueiro canhoto precisa fazer coberturas pela direita, ele é obrigado a usar a perna direita para tentar fazer desarmes. E como sabemos, por uma questão quantitativa, há menos zagueiros canhotos no mundo, e menos ainda na posição de zagueiros. Sendo assim, todo zagueiro canhoto aprende a jogar na zaga pela esquerda. Então eles são mais propensos a erros quando precisam jogar pela direita. Esse é um ponto de atenção aqui que o Bahia tem que ter. E até por isso, por vezes, joga o Gabriel Xavier nessa posição, que fez até um ótimo Brasileirão, né? No ano passado, ao lado do Canu. Falar um pouco aqui sobre os pontas, né? O Ademir e o Eric Pulga. Eles são excelentes no mano a mano, nas jogadas individuais. O fato deles sendo colocados isolados, né, nas pontas, sendo os responsáveis pela amplitude, potencializa sua capacidade de drible, já que eles acabam enfrentando uma marcação mais individualizada e com espaço para driblar. Isso é fundamental no futebol moderno. Não se pede para o jogador driblador se livrar de 3, 4, 5 marcadores sem proporcionar situações de 1 contra 1 para ele. Até por isso os pontas voltaram a ser tão utilizados na última década. E por isso o Brasil forma tantos pontas. Não é para vender para o mercado europeu, não. É porque a característica que melhor definiu o talento natural do jogador brasileiro é justamente o poder de improviso. Porém, até esse tipo de jogador precisa de um contexto tático para poder brilhar. No caso dos atacantes, a ponta é o lugar mais difícil de dobrar a marcação em tempos modernos. A não ser que o adversário baixe muito seu próprio ponta, e aí ele consegue fazer essa dobra de marcação, ou se ele jogar com 3 zagueiros, né? Aí ele tem o ala e o zagueiro aqui também conseguindo fazer a dobra no ponta. Mas não é assim que a maioria dos times brasileiros joga, beleza? O Eric Pulga, inclusive... Deixa eu tirar rapidinho aqui a defesa. Poder falar do Eric Pulga, que ele tem sido muito elogiado nesse começo de temporada. Alguns brincam que ainda bem que o Guardiola tá dormindo quando os jogos no futebol brasileiro começam, porque se ele tivesse vendo o Pulga jogar, já teria o levado para o Manchester City, beleza? Então esses são os padrões ofensivos aqui do Bahia. Defensivamente, o Bahia mostra diferentes padrões. Em alta pressão, o time encaixa a marcação com os pontas se tornando uma dupla de ataque. Deixa eu colocar todo mundo aqui no 4-3-3 base para poder explicar melhor essa parte.
Então os pontas centralizam e ficam atentos aos zagueiros. O centroavante recua para poder marcar individualmente um volante, que pode ali afundar entre os zagueiros, quase que formando um losango, né, juntamente com os três meio-campistas. Alguns definem esse primeiro momento de marcação do Bahia como 4-3-1-2, o 4-4-2 losango. Os meias ficam atentos aos laterais adversários. Se um recebe a bola e sobe, o meia daquele lado abre e fecha o espaço da investida por fora. O outro alinha com o Caio Alexandre, né, por dentro. E aí o ponta do lado oposto é quem recua para poder, nesse momento, o time se desenhar num 4-4-2 em duas linhas de 4. O centroavante e o ponta do lado oposto, formando aqui uma dupla de ataque, beleza? Em média pressão, o time se compacta no 4-1-4-1. Forma aqui duas linhas de 4. Os pontas na linha dos meias, o volante na frente da linha de defesa e o centroavante na frente aqui dessa linha, né, dos meias juntamente com os pontas, beleza? Em baixa pressão, o próprio Caio Alexandre é quem vai recuar e por vezes fazer esse time meio que se defender num 5-4-1, né? Ele então afunda entre os zagueiros para se transformar nesse quinto defensor. Tudo para manter o Ademir e o Eric Pulga na segunda linha, próximos ao campo de ataque e não precisando baixar até a própria linha de fundo. O Ceni entende que é um desperdício de energia fazer com que um ponta precise correr tanto para trás e aí no momento de recuperação de bola ele esteja longe, muito longe, né, do gol do adversário. Por isso é mais inteligente baixar o primeiro volante e permitir que o lateral vá à caça de um possível portador de frente para a bola e não que um ponta venha por trás de ladrão, beleza? O Bahia de 2025 foi campeão estadual sobre o rival Vitória e avançou até a fase de grupos da Libertadores, coisa que o Corinthians, por exemplo, não conseguiu. Na fase de grupos, até o momento, 2 rodadas, né, empate em casa com o Internacional e vitória fora de casa contra o Nacional do Uruguai. Ainda tem um Atlético Nacional dentro do seu grupo. O Bahia é um time extremamente interessante, né, e bem coordenado em seus movimentos. É muito bem treinado e é fruto da confiança e do tempo de casa que o Ceni já tem, né? Chegado ao clube em setembro de 2023, com mais de um ano no cargo, os padrões de como ele quer jogar já são muito perceptíveis e sem a pressão que uma diretoria convencional brasileira exerce para que o treinador apresente resultados imediatos, para que ele possa se manter no cargo. O técnico tem tempo para implementar suas ideias de jogo, que coincidentemente ou não, são os mesmos do treinador do clube, que é o carro-chefe da holding do Grupo City. Seria esse um modus operandi do Grupo City? Teria sido o Rogério escolhido para implementar o jogo posicional, que é uma filosofia imposta pelos donos da SAF? Ou melhor dizendo, idealizada pelo Grupo City? Seria esse estilo de jogo algo institucionalizado pela empresa que quer fazer com que todos os clubes do grupo atuem nos mesmos padrões? Fato é que vem dando certo no Bahia e que bom que finalmente um treinador teve tempo para implementar a ideia no Brasil, desmentindo o mito de que a ideia não dá certo no país devido às características dos jogadores que formamos por aqui, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!